Comunhão, aguardemos o conselho da palavra que o Senhor nos enviará por um dos seus servos. A quem o Senhor revela, obedeça, Deus seja louvado. Da palavra que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que está no livro dos Juízes, está depois de Josué, 16. Também. 16, verso 16. Eu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa
cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Irmãos, todos conhecem a história de Sansão. Veio por Deus numa obra bonita, num período de dificuldade do povo de Israel. Ele veio para uma libertação, veio para um plano de Deus, veio para uma missão. Assim como muitos séculos depois veio Cristo para uma libertação, para uma missão. E sabemos que a missão de Cristo deu certo pela obediência, pela firmeza em resistir toda a tentação e pela obediência ao Pai. E temos aqui um exemplo nesses capítulos de Juízes, entre o capítulo 13, que anuncia o nascimento de Sansão, e mais logo adiante, no capítulo 18, irmãos, a morte de Sansão que acabamos de ler. E não deu certo a missão de Sansão. Cantamos um hino que é o Evangelho que nos faz ver a luz, nos faz andar, nos salva. E o Senhor tinha revelado esta palavra. E eu perguntei em espírito, é sério, Senhor, estamos cantando o hino que é o Evangelho. Será que a tua palavra hoje não é algum ponto de algum Evangelho? Mas o Senhor fez saber. O Evangelho salva, porque Cristo foi fiel a mim. Mas Sansão não fez o que eu queria que fizesse. E ele falhou na sua missão. E avisa o meu povo que creia no Evangelho e imita a Cristo, anda nas pisadas do Senhor, na obediência, na firmeza e na fidelidade, sem me desobedecer, para ter um final feliz, um final no reino eterno da minha glória. Porque o início do anúncio de Sansão para um livramento de um povo sofrido, oprimido, escravizado,
Era um plano bonito, irmão. É um plano de Deus. Um casal já velho, sem filhos. Ele se chamava Manoá, e era de Israel, sempre vizinho aos palestinos, filisteus, é a mesma coisa, irmão. Até hoje, Israel está ao lado de Gaza. Aqui também era Israel e Gaza, onde tinha os filisteus, palestinos.